Exercício 3, letra C. Chegou o Gustavo. Vou dar um zoom aqui, deixar a tela inteira. A questão 3, né, letra C, pede para dar o valor numérico da expressão x ao quadrado menos 9 sobre x ao quadrado menos 7x mais 12, com x valendo 4,001. Se você pegar esse valor de 4,001 e substituir aqui, vai dar trabalho para caramba, vai dar muita conta para fazer. Então, o ideal aqui é fatorar essas duas expressões, né? Fatorar é escrever dessa forma aqui, ó. Né? Pegar a equação do segundo grau e poder escrever ela dessa forma aqui, fatorada, ó. Como é que você escreve? Você pega o a, né, que é o valor que está na frente do x ao quadrado, e depois faz x menos a primeira raiz, que multiplica x menos a segunda raiz. Então, a gente vai fazer dessa maneira aqui. Então, a gente volta lá. Então, como é que fatora o x ao quadrado menos 9? Quais que são as raízes aqui? X vai ser mais ou menos, né? X ao quadrado é igual a 9. X é mais ou menos raiz quadrada de 9, mais ou menos 3. Então, a fatoração fica x menos 3, né? E x mais 3, né? Quando a gente coloca o mais, fica menos, e quando a gente coloca o menos, fica mais. Essa outra equação de segundo grau, as raízes aqui, a gente já tinha feito elas, né? A gente já tem essa expressão até fatorada aqui na letra B, ó. Né? Então, vai ficar x menos 3 e x menos 4. Aí, de sorte, a gente consegue simplificar esse x menos 3 com x menos 4. Na aula passada aí eu falei para não simplificar. Eu não gosto de simplificar quando é na igualdade, quando é assim, ó. Deixa eu voltar no exercício, assim, ó. Eu até falei para vocês para não simplificar, porque aqui é uma igualdade. Aqui não, aqui já é uma expressão, ó. É diferente. Tá vendo que não tem igualdade? Aí sim eu posso simplificar sem medo nenhum, tá? Então eu posso simplificar esse x menos 3 com o x menos 3, né? Aí vai sobrar em cima x mais 3, embaixo x menos 4. Essa expressão aqui, ó, é equivalente a essa expressão. Então, para simplificar, para substituir o 4,01, substituir aqui, ó, é muito mais fácil do que substituir aqui. Então, essas técnicas de fatoração, elas são importantes, tá? Muito importantes, principalmente para economizar cálculo. Imagina você fazendo uma prova que você não tem acesso à calculadora. Se você substituir esse valor aqui, 4,001, nessa expressão, né, nessa expressão aqui, você vai errar. A chance de errar é gigantesca. Então, bora lá. Em cima é 4,001 no lugar do x, mais 3 dá 7,001. E embaixo é 4,001 menos 4, que dá 0,001. 7,001 dividido por 0,001 dá 7.001. Bem simples, né? Se quiser também podia fazer na calculadora, né? Mas ia acabar dando trabalho pra caramba substituindo aqui em cima. Quem estiver duvidando, pode vir aqui em cima, substituir, fazer na calculadora e verificar que o valor é o mesmo, só que a quantidade de conta vai ser muito maior. Quantidade de contas, né? Então, 7,001 dividido por 0,001. 7.001. Beleza, hein? Vamos para a letra não, achei que tinha a letra D. Vamos para a 4 aí agora. A 4 pede para resolver a expressão, né? Resolva em R a equação biquadrada x elevado a 4 menos x2 menos 12. Aqui a gente faz substituição de variável, né? A gente vai chamar de x ao quadrado. A gente vai chamar de t aqui nessa. Então, x ao quadrado vai ser igual a t, beleza? Então, a gente vai pegar o valor de t, onde aparecer x ao quadrado, a gente coloca o t. Tem que tomar cuidado que a gente está resolvendo a equação, né, biquadrada, em x, né? Então, quando a gente faz a mudança de variável para t, depois no final, quando a gente achar os valores de t, a gente tem que voltar para x e resolver em x.
Então, nós temos aqui, ó, x ao quadrado elevado ao quadrado, que é esse x elevado a 4, menos x2 menos 12 é igual a zero. Substituição da variável, né, da incógnita. Então, x ao quadrado é igual a t, então aqui vai ficar t ao quadrado, essa primeira parte, menos t menos 12 é igual a zero. Essa equaçãozinha a gente já até resolveu aqui, né, em cima, antes, né, a gente resolveu ela aqui, ó, só que agora está na forma de t. Então, nós temos aqui que t vai valer 4 ou t vale menos 3. Pode resolver com delta, fazer igual a gente fez aqui no passado, aqui, né? Não tem problema nenhum. Agora a gente vai voltar para x. Eu sei que x ao quadrado é igual a t. Deixa eu ver se eu consigo colocar no texto aqui. Bom que não fica. Escrever no texto. A gente pode escrever aqui x ao quadrado. Aparece aqui. É igual a 4. Então, x é igual a mais ou menos, né? Mais ou menos. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, a solução é x é igual a mais ou menos 2. Isso para o 4. E agora a gente vai fazer para o 3 também. Então, para o 3, a gente tem x ao quadrado é igual a menos 3. Aqui a gente já tem incoerência, né? Todo número elevado ao quadrado, ele sempre é positivo. Então, quando a gente substitui o menos 3, a gente não tem solução. Então, aqui a gente pode descartar esse menos 3, né? Então, a equação x ao quadrado menos 3 não tem raiz real, ou é o melhor falar, não convém, né? A gente pode até plotar o gráfico lá, na hora que a gente plotar o gráfico, vai ver que vai ser uma função, né? Uma parábola. Quando a gente estiver trabalhando, vai ser uma parábola, aqui é x e aqui é y, e o gráfico dessa função que a gente vai trabalhar daqui a pouco, ele não vai tocar o eixo x. Quando não toca o eixo x, não tem raiz. Já esse outro pedacinho aqui, ó, do x elevado ao quadrado igual a 4, seria alguma coisa desse tipo assim, ó. Uma função que corta o eixo x duas vezes, no menos 2 e no 2 aqui, ó. Beleza? Então, essa questão é bem simples, né? Então, as únicas soluções aí é menos 2 e 2. O livro trouxe aí fora de ordem. Eu gosto de colocar em ordem, né? Sempre do decrescente. Sempre em ordem crescente, né? Colocar do menor para o maior. Mas isso aí não interfere em nada, não. Questão 5. A gente também vai fazer uma substituição. Tem dois modos diferentes resolvidos aqui. A gente pode fazer os dois sem problema nenhum. Né? Então, resolva a expressão x é igual a raiz quadrada de x menos 1 mais 13. Olha a condição de existência. Esse x aqui, ó, tem que ser maior do que 1. Por que maior do que 1? Né? Porque só existe raiz, né, de índice par de números positivos. Né? Então, se a gente coloca, por exemplo, aqui o 3, menos 3, né, vai ficar menos 3 com menos 1, menos 4. Raiz quadrada de menos 4 não existe. Esse é o símbolo de não existe, né? Ou é cortadinho assim. Então, a gente não pode fazer isso. Então, bora lá. Fazer substituição também, né? O primeiro modo fala assim, ó. Raiz quadrada de x menos 1 a gente chama de t, né? Então, temos que x menos 1 é igual a t ao quadrado, beleza? Eu elevei o quadrado dos dois lados. Ou seja, né, eu pego esse menos 1, troco de lado, eu tenho que x é igual a t ao quadrado mais 1. Assim, da equação dada, temos t ao quadrado mais 1, né, onde está o x aqui, eu coloco t ao quadrado mais 1, é igual a raiz quadrada de x menos 1, que a gente chamou de t, é igual a t, mais 13. Esse mais t eu passo para cá menos t, né? Esse mais 13 eu passo para cá menos 13, mais 1 dá menos 12. A gente volta na mesma expressão, né, passada aqui, ó. Então, nós temos que t igual a 4 ou t igual a menos 3. De t igual a 4, a gente está resolvendo em x, né? Então, a gente tem que voltar. Então, a gente pode vir aqui, ó. De t igual a 4, nós temos raiz quadrada de x menos 1 é igual a t, né? Que foi onde que a gente fez a substituição aqui, ó. Beleza? Então, eu posso resolver. Elevo os dois lados ao quadrado, né? Então, eu vou ficar com x menos 1. Quando eu elevo ao quadrado, a raiz desaparece. 4 ao quadrado é 16. Esse menos 1 eu troco de lado. 16 mais 1 é igual a 17.
E o outro valor é quando t é igual a menos 3. Né? T é igual a menos 3, temos raiz quadrada de x menos 1 é igual a menos 3. Observa que quando a gente elevar ao quadrado dos dois lados, isso aqui vai ficar positivo, mas a gente tem uma incoerência. Não existe, né, que o raiz que a gente tira de índice par que dê um valor negativo. Então isso aqui é sem significado também, então não existe. Quando a gente faz dessa maneira, a gente pode vir aqui e elevar ao quadrado e errar, né, não perceber por quê. Então olha só o segundo modo, acho que fica até mais claro. Porque essas setinhas de implicação e de si somente si fica bem mais simples na cabeça, ó. A gente faz assim, ó, x é igual a raiz quadrada de x menos 1 mais 13, se somente se, né? Então vou pegar esse mais 13 e vou trocar de lado, ó, vai ficar menos 13. X menos 13 é igual a raiz quadrada de x menos 1. Quer dizer, esse se somente se fala que a ida e a volta é verdade, quer dizer, a gente não perdeu validade aqui, beleza? Nenhuma. Aí quando a gente fizer assim, ó, x menos 13 é igual a raiz quadrada de x menos 1, tá vendo que a setinha agora só está em um sentido? Porque eu estou elevando ao quadrado dos dois lados. E quando eu elevo ao quadrado dos dois lados, eu perco aquela propriedade que só existe raiz, né, de índice par de número positivo. Né? E a condição de existência aqui tá vendo, ó, x é maior ou igual a 1, tá vendo? Então quando eu faço isso, a setinha só vai, ela não volta. Então a gente fala que implica nisso. Né? Mas a volta não é verdadeira. Tem que tomar cuidado. Então, quando eu elevo ao quadrado, eu vou ter essa expressão, ó, x ao quadrado menos 26x mais 169, é o desenvolvimento disso aqui, ó, produto notável. Raiz quadrada aqui, ó, a gente simplifica, né? Raiz quadrada com a potência elevada a 2. Aí nós temos x menos 1. Esse mais x troca de lado, fica menos x, então menos 26 com menos 1, x, dá menos 27x. E menos 1 passa para cá mais 1, 169 mais 1, 170. Resolvendo essa equação aqui, ó, nós temos que x é igual a 17 ou x é igual a 10. Né? Resolve com delta e tudo mais, tá? Então, para x igual a 10, temos 10 é diferente de raiz quadrada de 10 menos 1 mais 13. Só verificar, né? 10 menos 1, 9, raiz quadrada de 9, 3. 3 mais 13, 16, que é diferente de 10. Agora, quando a gente substitui o 17, nós temos 17 é igual a raiz quadrada de 17 menos 1, 16. Raiz quadrada de 16, 4. 4 mais 13, 17. Tá vendo? Aqui a gente chegou numa verdade, ó. Então o 17 é solução. Agora o 10 não é não. Por que que o 10 não é? Lembra da setinha que eu falei que agora só vai? Então a gente perde uma verdade aqui, ó, tá vendo? Os dois problemas aqui a gente aparece no menos 9. Quando a gente elevar ao quadrado aqui, ó, vai aparecer um mais 9. Com um menos 1 que está do lado de cá dá 10, tá vendo? É esse 10 aqui que aparece. Mas ele não é solução do problema, beleza? Portanto, a única solução é o 17. Beleza? Reforçando aí. Tenta fazer as atividades das tarefas mínimas, né? Sempre eu vou falar para vocês fazerem. Tenta fazer. Tem alguns exercícios aqui que aparecem até no trabalho de vocês. É bom que vocês vão treinando. Não adianta eu vir aqui falar um monte de coisa na cabeça de vocês e tal, se vocês não pegarem os exercícios para fazer, porque aí aparece a dúvida, aí você vai aparecer onde que vocês sabem de verdade e tudo mais. Agora a gente vai dar uma introdução à função, né? Eu separei um vídeo aqui, lá do Portal da Matemática, é um videozinho simples, né? Uns 15 minutinhos, é mais ou menos o restante da aula que a gente tem aí. Deixa eu melhorar a qualidade já está acho que no máximo. Tomara que o áudio saia bom para vocês verem aí. Se não tiver dando para ouvir bacana, vou aumentar um pouquinho, vocês me falam, tá? Olá pessoal, sou o professor Gustavo Adolfo. Bom, na nossa aula de hoje a gente vai começar a abordar o assunto função. E, bom, antes de partir para a definição propriamente dita da função, vamos abordar algumas coisas antes. Então, para começar, vamos definir o que é uma grandeza. Bom, uma grandeza a gente entende como tudo aquilo que pode ser medido, correto? Então, exemplos de grandezas, né? Nós temos comprimento, ele é uma grandeza, área, volume, velocidade, pressão, temperatura. Todas essas grandezas
Todas essas características são definidas como grandezas porque elas podem ser expressas por uma medida, correto? Bom, então, por exemplo, aqui, ó, o crescimento de uma planta, ela depende do tempo, né? Então, a taxa de evaporação da água depende da temperatura. A pressão no mar, ela depende da profundidade. Então, repare que existe uma relação entre duas grandezas aqui, né? No caso aqui, o crescimento e o tempo, a taxa de evaporação e a temperatura, a pressão no mar e a profundidade. Então, aqui nós temos essas grandezas estão relacionadas entre si. Bem, considera que é a seguinte situação, né? Considera que a gente tem um carro, né, andando nessa estrada a 80 km por hora, onde a velocidade dele permanece constante. Vamos supor que ela permaneça constante. Bom, então, se nós montarmos uma tabela, em que numa coluna nós temos o tempo em hora e na segunda coluna nós temos a distância que ele percorreu em quilômetros, bom, preenchendo essa tabela nós temos o quê? Bom, se ele anda 80 km por hora, isso significa então que em uma hora ele anda 80 km. Então, completando a tabela, para uma hora nós temos 80 km. Bom, em 2 horas ele vai andar quanto? Bom, se uma hora ele anda 80, em 2 horas ele vai andar 80 mais 80, 80 vezes 2, que dá 160 km. Da mesma maneira, em 3 horas, se em uma hora ele anda 80, em 3 horas ele vai andar o quê? 3 vezes 80, que é igual a 240. Então, repare que aqui a gente estabeleceu uma relação entre a distância percorrida e o tempo transcorrido. Repare que a nossa tabela, ela poderia continuar infinitamente, mas sempre ficaria faltando algum elemento. Por exemplo, se ele andou durante 1h30, se ele andou durante 1h30, esse dado não está na minha tabela. Se ele andou durante 5h30, 5,25 horas, esse dado também não vai estar na minha tabela. Bom, mas repare que, como é que a gente chegou nesse 80? Para uma hora, 1 vezes 80. Como é que a gente chegou nesse 160? Para 2 horas, 2 vezes 80. Assim como para 240, nós temos o quê? 3 vezes 80. Então, se eu quero saber a distância percorrida durante um certo tempo t, como é que eu vou fazer para determinar essa distância? Eu vou pegar a nossa velocidade, que é 80, e vou multiplicar por t. Então, repare que aqui nós estabelecemos uma relação entre a distância e o tempo, em que aqui está expressa através de uma fórmula matemática. Nem sempre isso é necessário, nem sempre isso é possível até. Mas a gente tem aqui essa relação, onde a distância e o tempo são diretamente proporcionais. Agora, repare comigo uma coisa. Por exemplo, considera um certo termômetro, né? Então, quando você está doente, você vai medir sua temperatura, você sabe a sua temperatura como? A temperatura do seu corpo como? Você olha para a barra de mercúrio que aparece no teu termômetro e quanto maior a barra, maior significa a temperatura. Para cada comprimento daquela barra, cada comprimento está associado a uma única temperatura. Então, em um termômetro, a cada comprimento está associado a uma única temperatura. Uma outra situação, vamos supor que você queira comprar um tecido. Então, quanto maior for a metragem do seu tecido, maior será o preço. Ou seja, a cada metragem do tecido, você tem o quê? Associado um único preço, teoricamente. Então, a cada metragem do tecido associa-se um único preço. Então, repare que aqui nós temos duas relações em que, para cada, no caso aqui, cada comprimento, a gente tem associado o quê? Uma única temperatura. E aqui nós temos o quê? Para cada metragem, nós temos associado o quê? Um único preço. Então, relações desse tipo é que se caracterizam como sendo uma função. E vamos definir agora mais formalmente. Bom, então a definição de função é a seguinte. Bom, dados dois conjuntos, x e y não vazios, uma função f de x em y é uma regra ou conjunto de instruções que diz como associar a cada elemento x pertencente a x1, um único elemento y igual a f de x,
pertencente ao conjunto Y. Bom, a gente representa função por essa notação, né? Nós temos a função f de x em y, onde para cada x a gente tem associado esse elemento y igual a f de x, onde para cada x a gente tem associado um único elemento em y. Bom, esse conjunto x, ele é chamado de domínio da função. Esse conjunto y, ele é chamado de contradomínio da função. Vamos ter aqui o contradomínio da função f. E esse elemento y igual a f de x, esse f de x, ele é chamado de imagem de x por f. Então, um conjunto é um conjunto. Uma função, ela é uma regra ou um conjunto de instruções que diz como associar a cada elemento desse conjunto x um único elemento desse conjunto y, onde esse elemento associado a cada elemento em x, ele é denotado por f de x e chama-se ele de imagem desse elemento. Tá ok? Bom, então, vamos ver um exemplo em que a gente ilustra isso. Em um certo dia, 3 mães deram à luz em uma maternidade. A primeira teve trigêmeos, a segunda teve gêmeos e a terceira um único filho. Bom, considere para aquele dia o conjunto das 3 mães, o conjunto das crianças e as seguintes relações. Bom, então nós temos 3 relações aqui. A que associa a cada mãe o seu filho, a que associa a cada criança a sua mãe e a que associa a cada criança o seu irmão. Então a pergunta é a seguinte, a pergunta é, qual ou quais dessas relações são funções? Então, vamos lá. Vamos dar uma analisada primeiro na relação 1. Então ele pediu para considerar o conjunto das mães e o conjunto das crianças. Bom, então eu vou chamar as mães de Azinho, Bzinho e Czinho. E vou chamar os filhos dessa mãe A de... Então está aqui o conjunto das mães. Então eu vou chamar os filhos dessa mãe A de A1, A2 e A3. Considerando que essa mãe foi que teve trigêmeos. E da mãe B, eu vou chamar de B1 e B2. E da mãe C, eu vou chamar de C1. Então, está aqui o conjunto das crianças. Então, a primeira relação associa a cada mãe o seu filho. Então, no caso, para a mãe A, ela tem associado a ela 3 elementos. São os seus 3 filhos. Para a mãe B, nós temos associados a ela esses 2 elementos, que são os seus gêmeos, seus 2 filhos. E para a mãe C, nós temos associado o seu único filho. Essa relação, ela caracteriza uma função? Não. Por que razão? Por quê? Bom, para cada elemento do domínio, eu tenho associado um elemento do contradomínio. Porém, aqui, para esse elemento do contradomínio ele não é único. Associado a esse elemento, nós temos o quê? Nós temos 3 elementos de contradomínio. Então, assim como aqui eu tenho, né, mais de uma imagem para esse elemento, aqui também, né? Porque para essa mãe, como ela tem 2 filhos, associados a ela, nós temos esses 2 elementos. Então, esse elemento, ele tem o quê? Ele tem 2 imagens. Então, essa relação,
ela não caracteriza uma função. Então, não é uma função. Bom, vejamos agora a relação 2. A relação 2 é exatamente o contrário. Ele associa a cada criança a sua mãe. Então, nós temos aqui o conjunto das crianças, A1, A2, A3, B1, B2 e C1. Então, está aqui o conjunto das crianças. Então, a gente quer relacionar esse conjunto ao conjunto das mães. A gente definiu como sendo A, B, I, C. Então, se eu quero associar a cada criança sua mãe, então o A1 está relacionado com A, assim como o A2 com A e o A3 com A também. Então, a mãe dessa criança é A, a mãe dessa criança é A e a mãe dessa criança é A. A B1, a gente tem associado B, assim como a B2. E a C1, a gente tem associado C1, a gente tem associado C. Então, repare que essa relação, ela é uma função. Por que essa relação é uma função? Porque a cada elemento do nosso domínio, que no caso está sendo o conjunto das crianças, eu tenho associado a cada um desses elementos um único elemento do contradomínio. Ah, mas esse elemento do contradomínio, ele é a imagem de mais de um elemento do domínio. Não importa, não importa. Isso não descaracteriza ser função. O que descaracteriza ser uma função é um elemento do domínio ter mais de uma imagem, que foi o que aconteceu na relação 1. Um elemento do contradomínio ser imagem de mais de um elemento do domínio, não há o menor problema. Então, isso aqui respeita perfeitamente a definição de função. A cada elemento do domínio, nós temos associados o quê? Um único elemento do contradomínio. Então, essa daqui é a função. Correto? Bom, e vejamos agora a relação 3. A relação 3 é de cada criança com seu irmão. Então, a gente tem aqui a criança A1, A2, A3, B1, B2 e C1. A gente quer associar esse conjunto ao ele mesmo. Então, A1, A2, A3, B1, B2 e C1. Então, está aqui. Bom, então se eu quero associar cada criança ao seu irmão, então nós temos o quê? Esse A1, ele está associado a quem? A A2 e A3. O A2 está associado a A1 e A3. O A3 está associado a A1 e A2. Assim como B1 está associado a B2 e B2 está associado a B1. Repare que, como C1 é filho único, ele não tem nenhum elemento associado a ele. Então, repare que essa relação, ela o quê? Ela não é uma função. Por dois motivos. Primeiro, esses elementos de domínio, esses aqui, A1, A2 e A3, eles possuem duas imagens. Então, da mesma maneira que aqui, esse não pode ser função por isso. Mas, além disso, nós temos um elemento do domínio que não tem imagem. Então, basta nós termos um único elemento do domínio, não tendo imagem, para também não se caracterizar uma função. Então, repare que, das nossas três relações, a única que é a função é a relação 2. Então, dessa maneira, a gente encerra a nossa aula de hoje. Deu para ver aí bacana, né? Essa introdução de função. Eu
Eu gosto de fazer isso aí no quadro, né? Mas eu acho que se a gente utilizasse só o livro, eu acho que não ia ficar bacana. Mas ali a gente trabalhou só com a ideia ilustrativa do que é a função, né? Nas próximas aulas aí a gente vai trazer, né, o que é uma função mesmo, para a gente substituir valores, né, tabelar e poder fazer até um gráfico, né? O GeoGebra vai ser muito útil para a gente também, né? Sim, a construção de gráficos ela é importantíssima, né? A gente fez até alguns sistemas lineares aí no GeoGebra, mas essa ideia de função, de trazer essa notação de função, ela é importante, principalmente quando a gente vai começar a tratar ela assim, ó, f de x, né, é igual a alguma fórmula, né? Deixa eu ver se tem alguma aqui no livro, né? A gente vai utilizar essa aqui do livro, ó, x ao quadrado, y é igual a x ao quadrado menos 1, né? Quando a gente trabalhar ela no GeoGebra, né? Deixa eu colocar aqui ao quadrado, chapéuzinho, menos 1. Isso vai gerar esse gráfico para a gente, devido à tabela, né? Que para cada valor de entrada, que a gente vai falar que é o domínio, a gente vai ter um valor de saída, que a gente vai chamar de imagem. Então, o X, né, no gráfico, só complementando a aula do outro professor, né? O X, né, que a gente tem no plano cartesiano, que é nosso eixo horizontal, né? Esse aqui que a gente está passando o mouse, ele vai ser o nosso domínio. O eixo Y, né? O eixo Y todo, que é o vertical, vai ser a nossa imagem. E o que a gente tem que tomar cuidado é que para cada valor que a gente for inserindo aqui no lugar do X, a gente vai ter uma imagem, né? Essa imagem vai ser o conjunto imagem, quer dizer, o valor de saída, né? Todos esses valores de saída seriam imagem. Então a gente trabalha com par ordenados, né? Então esses pares ordenados, eles aparecem aqui, quer ver? Aqui foi feita uma tabela. Deixa eu ver se eu consigo fechar assim, ó. Foi feita uma tabela, né? Para x valendo menos 1, quando a gente substitui aqui nessa equação, né? Nessa função agora, que a gente vai tratar como função, vai ficar menos 1 ao quadrado dá mais 1, com menos 1, 0. Então o valor de saída é 0. Ó. Então aqui são nossas raízes da função, no menos 1, né? E quando a gente substitui o 1 também, né? 1 ao quadrado menos 1 é 0, então é a outra raiz. Né? Agora pega um valor um pouco diferente. Por exemplo, 2 ao quadrado dá 4, menos 1, 3. Então aparece esse ponto lá, o 2 e o 3. Quer ver no gráfico? Vou marcar com a bolinha lá, um ponto. 2 e menos 3. Isso aqui é um par ordenado, né? Deixa eu voltar lá na calculadora. Tá vendo que ele me entrega um par ordenado, sempre x, né, primeiro, e depois y. Então isso é a ideia de função, né? Na hora que ele fez aqueles conjuntos lá, né, que a gente vai ter aquela relação, né, do conjunto o conjunto que vai entrar o valor, né, que vai partir o valor, e naquele que vai ser aquele valor gerado, né? O x então é os valores de entrada, né? Lembrando mesmo, né, da aula lá, o x seria o nosso domínio, né, que é o domínio, que seria a entrada, os valores de entrada, né, dentro da fórmula, e o y, aqui do lado de cá, seria a nossa imagem. A gente não vai falar ainda de contradomínio, não, acho que não precisa nem gastar energia, né? O contradomínio, se a gente fosse pegar aqui no gráfico, só para finalizar, vou só comentar no gráfico, o contradomínio seria todo o nosso eixo y, tá vendo? Todo o eixo y. E a imagem seria desse valor aqui, né, do menos 1 para cima, né? Do menos 1 para o mais infinito, né? Porque para todos os valores que você for colocando aqui, né, tanto para a esquerda quanto para a direita, só vai nos retornar valores positivos, né? E nenhum desses valores vão ser menor do que menos 1. Então, o contradomínio seria todo o meu eixo y e minha imagem do menos 1 para o mais infinito, a parte de cima. Já deu para pegar uma ideia aí? Deixa eu finalizar aqui a gravação.